Olá, eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do portal de notícias Futuro da Saúde. A gente está aqui hoje no Connect Day 2023, um evento anual promovido pela Philips, que tem como tema desse ano a evolução da saúde, colaborativa, inteligente e conectada. E vamos discutir aqui, em uma série de episódios promovidos pela Elsevier, o poder das parcerias e o potencial transformador de estratégias que alinham conhecimento à gestão para impulsionar o sistema de saúde. Para se aprofundar nesse tema, teremos aqui Fábia Tetero Bueno, CEO da Philips para a América Latina. Fábia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Temos também aqui Cláudia Toledo, diretora-geral da Elsevier Brasil e para a América Latina. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada também pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui no meio desse conjunto de mulheres maravilhosas. Cláudia, eu queria começar então entendendo um pouco da história, né? Você está na Elsevier há 22 anos, desde quando a empresa tinha como core business os livros impressos de referência para formação e aperfeiçoamento na área da saúde. Queria entender qual que foi a principal transformação ao longo dessa temporada, né? 20 anos. A principal transformação foi estratificar o conteúdo dos livros, que eram longos, tinha que parar para ler tudo para você reter o conhecimento e traduzir isso para a tua prática profissional e quebrar, fragmentar de forma que ele pudesse ser estudado no fluxo de trabalho, no momento do atendimento, no momento de uma reunião clínica e pelos diferentes agentes da saúde. Então, seja um paciente, uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica, um médico especialista ou generalista, eles têm diferentes necessidades de informação em diferentes formas de consumo. Às vezes é aplicativo, é prontuário eletrônico, às vezes é um vídeo, às vezes tem que estar no computador. Às vezes, então, dependendo e a linguagem é diferente, um paciente entende diferente de um médico. E é uma equipe multidisciplinar que trabalha transversalmente, também tem outra necessidade. A gente fragmentou o conteúdo científico todo que a gente tinha, a gente colocou em cada caixinha diferente, para os diferentes momentos da necessidade de fluxo de trabalho, e a gente entrega isso em formato de tecnologia. Entregue dentro de aplicativos, dentro do prontuário eletrônico, em bancos de dados e também em formato de cloud-based. Excelente. Eu acho que a gente vai ainda se aprofundar nessas, assim, né, nas especificidades, mas acho que já dá para entender muito o que aconteceu. Agora eu queria trazer a mesma pergunta para a Fábia. Fábia também, há mais de 2 décadas na Philips, também queria te ouvir um pouco sobre essa mudança, né? Chegou a transformação digital, chegou esse novo olhar para a saúde que a Cláudia já adiantou para a gente. O que mudou também na sua perspectiva? Olhando para trás, quando eu comecei na Philips, nós éramos basicamente uma empresa de consumo. 80% do negócio da Philips era consumo e só 20% era saúde. E é engraçado que na América Latina a imagem da Philips era uma imagem de consumo. Tanto que eu falo com muita gente, e até hoje eles têm a imagem da televisão da Philips, do rádio da Philips, coisas que a gente não tem mais no nosso portfólio. E todos me perguntam, por que vocês entraram em saúde? A gente não entrou em saúde, a gente está em saúde há muito tempo. Eu me lembro quando eu morei na China, há 4 anos, e atrás de mim eu tenho uma foto do último imperador chinês, em 1912, 13, sendo tratado com uma máquina de raio-x da Philips. Então nós estamos em saúde há muito tempo. Então a primeira transformação que nós fizemos foi fazer essa mudança radical. A gente decidiu, a gente tem que parar de ser um conglomerado. Empresas nos anos 50, 60 eram conglomerados, a gente fazia tudo in-house. Até cartão de visitas a gente fazia dentro da Philips, a gente falou, não, a gente tem que focar. E o foco vai ser saúde. Porque o mundo precisa de saúde. E nossas inovações podem agregar mais valor para a saúde do que para o consumo. Então, a primeira grande mudança da Philips foi essa. E de consumo para a saúde. Nós temos uma linha de consumo, mas é uma linha de consumo muito mais relacionada, agora pequena, relacionada à saúde e bem-estar. Mas a primeira mudança foi essa. A segunda grande mudança, que nos últimos 15 anos é o que a gente viu mais, tudo que a gente vendia no negócio de consumo, a gente comprava algo em saúde. E a maioria das aquisições que a gente fez foram relacionadas a software, né? O que a gente chama de Enterprise Informatics. O que a gente mais investiu nos últimos anos foi software. Porque a gente realmente acredita que
Você tem o átomo e o elétron, right? O átomo chega a uma certa distância, mas o elétron chega muito mais longe. E então, a gente realmente acredita que é a digitalização que vai ajudar o setor a servir as tantas pessoas no mundo que não têm acesso à saúde. Hoje, na América Latina, são mais ou menos 30%, mas dependendo de outras regiões do mundo, é até mais alto isso. Então, primeiro, é levar acesso à saúde para quem está precisando, mas também dá mais eficiência. Hoje, a gente trata o doente. A gente fala healthcare, mas não é sick care. A gente trata o doente, a gente não faz a prevenção, a gente não mantém as pessoas saudáveis. Se você quer ir de uma pirâmide onde 10% é feito em prevenção e a maioria do gasto é feito no tratamento, no diagnóstico, a gente vai ter que dar mais acesso, porque não vai ter corpo clínico para tratar tanta gente. Então, para ir realmente para tratamento de saúde, manter a saúde mais do que tratamento da doença, a digitalização vai ajudar e a gente acredita muito nisso. Então, foram essas duas as grandes transformações que eu vi passando nos últimos 20 anos na Philips. E transformou demais, né? Eu acho que vocês duas aqui trazendo muito contexto dessa transformação. E acho que próxima pergunta aqui justamente estou aqui com duas mulheres potentes, né, e que estão dentro desse cenário e participaram de toda essa construção. Eu queria ouvir muito vocês sobre a importância de atrelar tecnologia a conhecimento. Como que vocês veem isso dentro desse contexto atual da saúde, Cláudia? Hoje em dia não dá mais para pensar separado, né? Com o crescimento do conhecimento, com o avanço das tecnologias, com o desafio da comunicação, com o crescimento populacional, com o aumento da população idosa, as doenças crônicas. É muita demanda que chega para a saúde, uma saúde que está estrangulada. No Brasil e na América Latina é a mesma coisa, uma pressão enorme por custos, por uma melhor gestão, uma gestão eficiente, que depende da tecnologia. Sem a tecnologia é impossível fazer uma gestão eficiente. E sem um conhecimento, como o nosso negócio é saúde, não é doença, como disse a Fábia, sem um conhecimento seguro, confiável e atualizado, fica muito difícil você fazer uma boa gestão da prática clínica. Porque a gente tem, no Brasil, principalmente no Brasil, isso é muito discutido, e acabou de sair um estudo da Gartner sobre isso, que entre os 7 principais desafios que a gente tem para a saúde está a formação dos médicos, a formação das equipes clínicas, né? Porque o que está saindo da faculdade não é suficiente para as nossas necessidades. Então, a gente, na prática profissional, trabalhando para garantir a segurança, a qualidade do cuidado para os pacientes, né? Isso foi dito muito mais cedo na abertura da FAM, a importância de garantir um cuidado coordenado, seguro para todo mundo e próximo, né? Então, a gente precisa de ter uma informação que empodere esses profissionais que não estão saindo preparados adequadamente e que estão encontrando um mundo de dificuldades novas que surgem a cada momento. Ninguém é computador, todo mundo é humano. É injusto contar que as pessoas se garantam por si só, né? A gente precisa, como lideranças latino-americanas, empoderar essas pessoas para atender melhor o que realmente importa, que é o paciente que está no centro do cuidado. Queria te ouvir um pouco sobre isso também, Fábia. Pensando nesse gancho que a Cláudia trouxe, né, de o conhecimento ser necessário para essas evoluções, inclusive com esse exemplo da formação, que é um grande desafio, o quanto você acredita que hoje a gente tem mais essa percepção de que sem isso a gente não consegue avançar tanto? Pensando que, bom, acho que a pandemia deixou muito claro, né, o quanto de conhecimento foi produzido numa velocidade cada vez mais rápida, né? É demanda e oferta, certo? A demanda só está aumentando. Hoje, na América Latina, a média de idade é 31 anos. Na Europa é 51. Então, a gente vê que a demanda... A gente está ficando uma população mais velha também. Então, a pirâmide que era assim, está ficando maior. E na Europa, eles já sofrem, por exemplo, de não ter staff suficiente para servir todo mundo. Nós vamos sofrer o mesmo. Segundo, a população não para de crescer mundialmente. Nós somos muitos no mundo, certo? E não todos têm o mesmo acesso à saúde. Então, se você tem dinheiro, ótimo, você tem acesso à saúde. E se você não tem? No final, todo mundo tem acesso à saúde, porque uma população doente
viu o que aconteceu na pandemia, espalha a doença. Então, a gente tem demanda. No lado da oferta, tem muita informação. Outro dia eu vi um artigo muito interessante falando que antes da penicilina, 200 anos atrás, a gente vivia 40 anos. Por isso que tanta gente tem crise de meia-idade aos 40. Mas a gente vivia até os 40. Então, o que a gente recebia de informação em 40 anos de vida é o que a gente recebe hoje em um dia. Nossa. Então, a gente vive um overload, um excesso de informação. Então, como você traduz toda essa informação? E vem um outro aspecto também da demanda versus oferta, que eu acho que é extremamente importante, se você vê os jovens de hoje, eu não tenho filhos por escolha, mas tenho vários sobrinhos, pergunta para qualquer deles, o que você quer ser? É gamer? É blogger? É influencer? Cada vez menos jovens querem ser médicos, enfermeiros, cada vez menos. Então, tem um problema de falta de staff que tenta muito cansado, com muito trabalho, não tem mãos suficiente para tudo, uma população que está crescendo, informação que é demasiada para digerir. Então, a gente precisa realmente utilizar a tecnologia para ajudar a traduzir tudo isso que está acontecendo no mundo, traduzir, mastigar muito mais fácil para o corpo clínico, mas também para os pacientes. Como eu falei na minha introdução, a gente não quer mais tratar a doença, a gente quer ficar saudável. Se 10% do gasto da saúde hoje somente é gasto com prevenção, e prevenção secundária, a maioria da prevenção hoje que é feita é secundária. A pessoa teve um ataque do coração, aí ela vai se cuidar. Mas se a gente quer aumentar a prevenção primária, a gente vai ter que colocar mãos para fazer isso. E como vai colocar mãos onde já não existe mãos? Então, no final, o pessoal vai pela emergência, um ataque do coração em vez de prevenção. Mas deveria ser o contrário. Então, a gente vai precisar de mãos. E nada melhor do que, eu acredito, a tecnologia para, como eu disse, digerir, e o sistema que vocês têm é maravilhoso, é digerir a informação, pegar essa informação que a gente tem que conectar o Bailey no nosso EMR, no nosso TASI, digerir essa informação, dar mastigada para o corpo clínico mais rápido para poder fazer um diagnóstico, mais rápido fazer um tratamento, para ter tempo de fazer outras coisas. E no futuro ainda dar esse empoderamento também para o paciente, para que o paciente possa já se cuidar melhor e não ter que depender só de um hospital e ir para uma emergência para ser tratado. Então, eu acho que esse digerir de informação é crucial num mundo que tem cada vez menos gente para servir pacientes, cada vez mais gente precisando de saúde e cada vez mais informação para ser digerida. Agora, eu queria que a Cláudia trouxesse um pouco dessa parceria que você deu um pouquinho de spoiler, né, Fábia? A Elsevier tem 2 soluções que dão suporte à decisão clínica que são integradas ao TASI, que é um modelo que já é adotado por 2 instituições aqui no Brasil. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa solução. É um orgulho, né? Porque você sabe que a Elsevier é a única empresa que teve a gente fala, cara e a coragem, né? De fazer um conteúdo em português, adequar para a regulação, sentar para discutir. É difícil montar um ecossistema. Né? Eu estou com vontade, vamos fazer. Não é difícil, as empresas têm estratégias diferentes, têm prioridades diferentes. Apesar da gente ter bastante convergência, eu e a Philips na visão de inovação, o paciente está no centro da nossa missão, da nossa visão. Tem os momentos, né, das prioridades. E tecnologia é difícil. O momento da tecnologia que a gente vem vivido nos últimos anos é desafiador, porque tem muito mais necessidade de tecnologia para desenvolver do que de pessoa para fazer a tecnologia acontecer. Então, não tem gente para fazer. Então, a gente, quando teve essa visão de que a transformação da saúde, a gestão da melhor performance em saúde, ela passaria por dados estruturados, atualizados, científicos, dentro do prontuário eletrônico, porque não adianta ser fora do prontuário eletrônico. Está dentro do dia a dia, no tráfego, no fluxo do trabalho, do profissional. E que a gente precisava ser em português, precisava estar com o SUS, precisava ter o medicamento do Brasil, e que a gente precisava fazer esse negócio acontecer, essa mágica, e a gente começou a sentar para trabalhar, mas foram muitas horas de trabalho da Philips e da Elsevier para isso. Montar do zero, porque não tinha uma receita pronta. Vamos copiar o que foi feito ali, vamos fazer. Não, foi muito HH, muito crânio funcionando.
para criar o que a gente tem dentro do sistema, que a gente aprende o tempo todo, porque a gente ouve os clientes e a gente refina, né? É porque também esse é o DNA, é de ouvir e refinar, e entregar melhor, né? Então, quando a gente decidiu fazer essa localização dessas plataformas para o Brasil, integrar isso dentro do Tazio, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que 2 empresas fizeram nos últimos anos para a saúde do Brasil e da América Latina, porque o que a gente fez aqui foi para a América Latina, foi estendido para a América Latina também, a gente fez junto. A visão já era que tinha que ser Brasil e América Latina, que não dá para separar, porque, como a Fábia disse mais cedo, os desafios e as necessidades são muito similares, né? Então, a gente já tinha isso na visão muito claro e a gente fez essa integração e colocou à beira da pandemia, né? Aí logo veio a pandemia e aí a gente começou a desenvolver isso, conversar com os clientes, evangelizar, educar. Eu acho que esse é um trabalho importante que a gente faz através da tecnologia, essa união, trazer a visão de futuro e como é possível realizar isso aqui e agora. Não é mágica, não precisa ir para os Estados Unidos, está aqui agora, né? Acho que a gente trazer essa visão para as lideranças regionais do Brasil e resto da América Latina. Então, acho que quando a gente fez isso, eu acho que a gente abriu um caminho para uma dor que é muito atual, cada vez maior nessas regiões, acho que é no mundo inteiro, que é a pressão por ganho de eficiência. Né? Com a glosa passando de 3% para 9%, o prazo de pagamento aumentando sensivelmente, estrangulamento dos custos, necessidade de maior eficiência. Para ser sustentável o negócio, para ser sustentável o cuidado, a gente entrega os dados estruturados dentro do TASI para o uso dos médicos e das equipes multidisciplinares se guiarem num protocolo confiável e para atuarem diante do paciente com as intervenções, problemas e resultados adequados. Hoje, a gente vê o sorriso no rosto dos nossos clientes e a gente vê um cliente seguindo o outro. Então, é muito bom, né? É um prazer quando você consegue fazer algo que realmente transforma a vida dos seus clientes. Muito bom, muito bom. Eu queria agora um pouco da perspectiva da Philips a partir dessa parceria. Uma das coisas que os médicos, médicas, o corpo clínico que trabalha com o nosso produto sempre nos diz faça o sistema mais intuitivo. E por quê? Quem estuda para ser médico, enfermeiro, eles não estão estudando para ficar atrás de um computador, eles estão estudando porque querem estar com o paciente. Então, eles sempre pedem para a gente, por favor, faça o sistema mais intuitivo. Então, uma das coisas que a gente até mostrou hoje no Connect, a gente está agregando muito mais a parte de voz, para você poder falar, não ter que escrever, e o sistema capturar isso, né? Isso é uma das áreas. Outras, a gente está sempre olhando como a gente faz para diminuir o número de cliques da página, para que você, em uma vez, 2, máximo 3, consiga fazer o que você tem que fazer. Como a gente consegue editar de uma maneira que você começa a editar e já termina, para ir mais rápido, para ter mais tempo com o paciente. Quantas vezes você vai num médico e ele está lá olhando o computador e nem olha para você? Nem te olha. Então, a gente quer mudar isso, a gente quer voltar a ter aquela relação entre o corpo clínico e o paciente. E uma das áreas onde o corpo clínico reclama bastante é toda a parte de conhecimento. Todo dia tem um novo remédio, todo dia tem uma nova doença, todo dia tem algo novo. Então, a parceria é muito interessante porque a Elsevier tem esse conhecimento, tem todos esses dados. Mas dados sem análise não tem valor nenhum. Tem muito dado na Inland, mas o que você faz com esses dados? É traduzir esses dados, digerir esses dados de uma maneira que fique fácil para o corpo clínico utilizar. Então, eu acho que essa é a primeira fase. No passado já tivemos muitas empresas que dizem, não, a gente tem todos os dados, é só tá aqui. Ter dado não vale nada. O que vale é como você traduz isso. Eu acho que essa parceria foi interessante. Eles vêm com os dados, a gente vem com o EMR, com o TASI, com a prescrição médica, e a gente junta os dois e fala assim, com inteligência artificial, você coloca, essa pessoa está com febre, dor de cabeça, isso. Quais são as potenciais doenças que vão ter, certo?
O médico não vai deixar uma máquina tomar uma decisão para ele ou para ela. Porque eles não querem tomar o risco que, se acontece alguma coisa errada, o risco é de quem prescreveu. Mas se já mastigou um pouquinho e já ganhou tempo, que seja 1 minuto por paciente, você já ganhou bastante no final do dia. Então, tipo, porque você colocou isso daqui, já veio com 5 coisas. Ok, parece que isso daqui, eu clico nisso, aí aparece mais. Então, já te ajuda a prescrever algo muito mais rápido. Então, essa digestão veio da combinação dos dados com o software e disso sair junto um algoritmo que trabalha ajudando os médicas a fazer o trabalho deles mais rápido. Eu acho que isso é um primeiro passo. Eu acredito que vai ter um próximo passo onde a gente vai dar esse mesmo tipo de empoderamento para um paciente. Então, tipo, ter um chatbot onde você vai lá e começa a colocar o que você tem e você fala assim, olha, isso daqui você tem melhor que você ir nesse especialista. Melhor você fica em casa que não é nada. Não precisa ir para emergência. Então, eu acho que conhecimento, dados com o software, vamos criar mais algoritmos para realmente dar essa eficiência para o corpo clínico, mas também dar esse empoderamento para o paciente. Eu acredito que essa diz. E fazer isso com base em conhecimento científico respaldado, validado e que já foi pensado nisso, né? Porque não é qualquer conhecimento científico que... Não que não é qualquer conhecimento científico, mas essa curadoria faz diferença, né? Muito, porque imagine você sendo uma médica e você precisa prescrever algo. Se você prescrever algo errado e matar um paciente, a culpa é sua, não é do sistema. Então, quem vai ter um caso legal é você, não o sistema. Então, claro que você quer ter certeza do que você está colocando no papel, mas como tem tantos dados, como você se sente segura de fazer essa determinação? A melhor maneira é ter conhecimento. E conhecimento que pode ser digerido e te fazer tomar uma decisão mais rapidamente é o ideal. Perfeito. Agora, uma pergunta sobre parcerias. Pensando, né? A gente está aqui falando de uma parceria muito bem sucedida, com frutos, né? Inclusive pensando em América Latina. Queria ouvir um pouco de vocês e também o mote do evento, né? Falar de parceria, de colaboração. Quanto que vocês acreditam que as parcerias vão pavimentar esse futuro da saúde, Cláudia? O poeta e compositor já falaram que é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que a gente vê hoje com a especialização. Cada vez mais você tem companhias especializadas, detentoras de um conhecimento muito específico e que realizam isso muito bem. É um tremendo desperdício. E a Fábia já falou no começo que antes eles faziam cartão, né? E entenderam que o core não era esse, né? E que era necessário focar no que é o que mais importa para o seu negócio, para suas entregas, para a sua visão, para a sua missão. E eu acho que nesse sentido, a parceria ela é fundamental. Você não consegue ser bom. Acho que foi o Kissinger que falou, né? Você consegue fazer durante um tempo, você consegue mentir durante um tempo, durante muito tempo. Você consegue mentir, como é que é? Você consegue enganar uma pessoa por muito tempo, né? Você consegue enganar pessoas por muito tempo, mas todo mundo o tempo todo não dá. Mesmo que você queira fazer muito bem tudo, não há tempo no mundo disponível e saber disponível para você assimilar, traduzir e devolver, né? Então, eu acho que nesse aspecto, a gente já enxergou, eu acho que a gente enxergou lá atrás, a Philips enxerga, a gente também na Elsevier, em desenvolvimentos de produtos e plataformas, a gente enxerga isso. E não é possível a gente fazer tudo sozinho, a gente precisa se conectar com as pessoas que têm um alinhamento, primeiro, acho que isso é muito importante, um alinhamento com o propósito. Isso é fundamental, porque isso vai fazer com que tudo evolua da melhor forma de entrega possível e mais rápido possível. Acho que isso é muito importante e alinhar com todo mundo que é necessário para tornar viável a sua entrega e escalável também, né? Eu acho que não há outro caminho no mundo atual, especialmente na área da saúde, que a gente tem muito desafio, que não a conexão com empresas e parceiros certos para fazer a melhor entrega.
Cláudia, você falou um ponto que acho que é importante a gente trazer aqui, né? Ser escalável. Pensando nesses desafios que a gente tem, pensando em Brasil, dimensões continentais, os desafios que são parecidos também com a América Latina, como vocês duas mencionaram, é importante ter escala, né? Imagina, você faz, soluça, volta. 2 passos para frente, 1 passo para trás. Não há tempo para isso, não com os desafios que a gente tem. Não com a população idosa crescendo, não com a doença crônica crescendo, não com o aumento de tecnologia, você tendo que tomar decisão com remédios cada vez mais caros chegando, exames, novas tecnologias nascendo para você implementar no teu hospital, profissionais não tão preparados chegando no mercado. Se você não fizer isso de uma forma que seja consistente, que você consiga sustentar por um tempo e crescer, porque o problema não vai crescer. Isso é claro, né? Apesar da gente estar começando um trabalho de prevenção e já ter essa visão que a Fábia falou agora de verificador de sintomas, que vai te educar, que vai te guiar através do sistema para você ir para os... Ainda assim, então, precisa ser inteligente, precisa ser escalável para ser sustentável. Eu quero a tua visão agora, Fábia, sobre a importância das parcerias, né? E se isso vai fazer parte do futuro da saúde que está sendo construído. Eu vou começar pelo meu próprio time, porque eu acredito muito em diversidade e inclusão. Eu sempre falo pro time, eu sou a primeira mulher nessa função em mais de 90 anos de Philips na América Latina, eu não quero ser a última. E o que eu quero dizer com isso é, nós somos, e vamos falar da América Latina, vamos falar do Brasil, nós somos uma população diversa. Mas você ser diverso e não ser inclusivo não ajuda nada. Porque você ter gente e não escutar, não te ajuda nada. Empresas que são mais inclusivas, você chega a ser 25% mais rentável do que quando você não é. E por que inclusão é tão importante? Você tem que escutar a opinião dos outros. Ninguém sabe tudo. Se só tem um grupo de pessoas que falam a mesma coisa e pensa a mesma coisa, vem alguém que pensou diferente e come seu bolo. Eu sempre falo isso pro time. Então eu, por exemplo, eu gosto de ter gente no meu time que é completamente oposta, diferente de mim. Eu tenho, acho que, o melhor CFO do mundo, líder financeiro. E ele me complementa, porque não é minha fortaleza. Então, a gente tem que ter gente que se complementa em times. Mas é exatamente essa mentalidade que a gente tenta trazer para as nossas parcerias fora da empresa. Porque a gente nunca vai conseguir ter tudo. A gente precisa ter corpo clínico nos dando feedback. Não só médicas, mas também enfermeiras que estão utilizando o sistema. A gente precisa não só ter o corpo clínico nos dando feedback, a gente precisa ter o governo. Se o governo não acompanha, as leis não acompanham, eu disse na minha apresentação, nosso cérebro é paleolítico, nossas leis são medievais, mas a tecnologia é velocidade da luz. Então, tem que acompanhar. Então, o governo tem que estar participando dessas discussões. Hospitais, porque os hospitais públicos têm uma necessidade diferente dos privados. Os públicos precisam servir muita gente com pouco dinheiro. Os privados tem um teto até onde eles podem cobrar de um paciente. A gente precisa ter empresas de conhecimento, universidades, gente que tem o conhecimento para nos dar tudo isso. A gente nunca vai conseguir ter tudo. Então, a gente precisa ter, digamos, uma comunidade de saúde diversa e inclusiva, onde a gente escuta de todos e a gente aprimora a tecnologia, a gente aprimora o setor. Então, eu acredito realmente que é muito importante isso. E exemplos básicos, outro dia a gente tinha que lançar, a gente estava lançando um produto de Tazir para um cliente que tem clínicas básicas no interior, só que era semi-privado, semi-público, era uma parceria Public-Private Partnership, só que eles precisavam ter serviço funeral dentro do sistema, e a gente não tem serviço funeral dentro do sistema. Então, para lançar aquilo, precisaria 3 anos de desenvolvimento e 150 pessoas. Só que já existia no mercado uma outra empresa que tem aquilo. Assim, e se a gente plugar isso no Tazir? A gente tem a oferta. Ele está feliz, nós estamos felizes, o cliente está feliz. Então, eu acredito que realmente essa inclusão de ideias num setor que é extremamente diverso é primordial para melhorar acesso, para melhorar a qualidade do serviço e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Que é o que no final a gente quer. Gostei desse termo que você trouxe, comunidade de saúde, né? Ter esse olhar mesmo de comunidade de construção conjunta, né?
Agora, uma pergunta, acho que agora para entender cenário e barreiras, né? Porque até agora a gente está trazendo, vocês estão trazendo uma história muito boa, muito positiva com esse olhar para a integração, para a parceria. Mas eu queria entender um pouco sobre eventuais barreiras, né? Desafios para esse olhar da digitalização. Ai, regulação. Regulação. Regulação, é o mais difícil. Eu acho que a parte de infraestrutura é uma parte. Quando a gente olha, por exemplo, que essa diversidade que a Fábia ressaltou agora do setor público e privado, que eles são distintos, e que existe. Quando a gente olha para a saúde como missão, você não escolhe que é público ou que é privado. Tudo. Saúde é tudo, né? Então, quando você olha para o setor público, Brasil, continental, população remota, foi dito na introdução, população remota, teleatendimento, saúde virtual, né? Como que você faz isso acontecer? Você depende muito de regulação, porque se não tiver no sistema público regulado e organizado, não vai acontecer. Você depende muito de política de implementação, que é difícil, né? A gente acabou de ter agora, foi noticiado 27 bilhões com o risco de serem devolvidos da saúde, porque falta projeto ou falta encaminhamento de projeto para aquisição, que é um absurdo, né? Então não é falta de investimento, não é falta de capital. É de ideia. Exatamente, entendeu? Às vezes falta Talvez as pessoas dizem não por burocracia. Né? Ela teve o conhecimento de que nós vamos plugar essa solução aqui, ao invés de não entregar. Não, vamos entregar sim, vamos fazer acontecer. Às vezes não tem o conhecimento não circula, né? Às vezes você tem tudo pronto, mas aí eu não tenho um mecanismo para fazer a conta, adquirir e distribuir. E às vezes é infraestrutura, vai para remota. Agora estão fazendo desenvolvimento de cabo no Amazonas, mas não tem luz. Né? Ontem, na comissão da Câmara sobre interoperabilidade, o deputado falou, falta luz, falta energia para ligar a máquina de ressonância. Então, a máquina de ressonância, não sei o que, eu vou fazer o quê? Máquina de ressonância. Então, assim, mas eu acho que um dos principais problemas é regulação. Concordo. Porque você pode ter tudo, a regulação não tendo, nada acontece. Todo esforço que está sendo empreendido, ele vai embora. Então, acho que é muito importante para todas as indústrias, né? Todo o ecossistema, toda a comunidade da saúde. Eu acho que essa parte é muito importante. Eu concordo. A regulação é a parte mais complicada. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para mensurar. Para atualizar um equipamento, uma tecnologia de um equipamento, demora 5 anos, mais ou menos. Por quê? São tecnologias que, se você realmente quer fazer um breakthrough, você tem que ir fora da caixa, e demora. Você não consegue fazer um bebê em um mês colocando 9 mulheres grávidas uma do lado da outra. Você precisa de 9 meses, certo? Então, tecnologia e equipamento demora mais. Você tem que desenvolver o microchip, você tem que desenvolver várias coisas. E software pode ser em 15 dias. Só que se você demora o mesmo tempo para aprovar um sistema médico que você demora para aprovar um software, você para a tecnologia. Então, por exemplo, nós temos alguns sistemas, em média, a gente fala 3 meses para software. O seu software do seu celular, você faz cada 15 dias, certo? Uhum. Então, imagina isso. A gente teve um caso no México, onde a agência regulatória demora 1 ano para aprovar qualquer coisa. 1 ano. Já está atrasado, então. Então, tipo assim, a gente já tem 4 atualizações que estão atrasadas. E para um equipamento médico a cada 5 anos não tem problema, porque você já sabe antes, você já vai preparando a casa antes de... Então, regulação para mim é a primeira coisa. Concordo com a parte da infraestrutura. Eu acho que no futuro a gente vai ter que ir para cloud, não vai ter outra maneira. A gente tem que... hospitais grandes têm dinheiro para ter uma infraestrutura. Se você está em São Paulo, você consegue fazer uma boa infraestrutura, mesmo se você está no meio do nada. Cloud é a solução para os pequenos, é a solução também para quem está mais remoto, mas você precisa de uma infraestrutura para poder fazer isso acontecer. Eu acho que o que é bastante interessante, que é também um desafio bastante grande, é diferente o desafio do setor público e do privado. O público tem um problema que eles têm um budget por ano. E o público fala assim, eu vou comprar essa máquina para essa especificação com isso. Só que o software muda tanto que só para você mudar o papel
do tender, do bid. do bid, demora tanto para você mudar aquilo que, tipo, quando mudou já está desatualizado. Então, o setor público acompanhar novos modelos de negócio, o setor público ir para cloud. Se você não tem dinheiro, a melhor coisa é de CAPEX para OPEX. Então, o setor público, essa mudança de maneira de trabalhar vai ser muito crucial, principalmente quando você não tem muito dinheiro para gastar. E o setor privado na América Latina, algo que é bom e ruim, nos Estados Unidos o setor privado não tem teto. Por isso que muitos americanos, quando se aposentam, não tem como pagar mais saúde. Aí eles vão para o México, vão para Costa Rica, para Panamá, para startup, porque não tem mais como pagar. No momento que você não tem mais seguro do trabalho, a não ser que você seja milionário, você não tem como pagar. Mas, então, não ter teto é bom para o hospital, mas não necessariamente bom para o paciente. Então, é bom que aqui tem um teto. Só que o que acontece no setor de saúde? Diferente de qualquer outro setor, o preço de uma matéria-prima cresceu para esse copo, o que você faz? Aumenta o preço do copo. A inflação, mas você aumentou. Então, tudo aumenta proporcionalmente. Só que em saúde a gente tem um teto. Então, o custo vai aumentando. E o que acontece? Eles não têm como ganhar esse dinheiro. Então, a única maneira é fazer eficiência para conseguir sobreviver. Então, os desafios do setor público e privado são bem diferentes. Então, eu resumiria isso. É regulação, é infraestrutura e realmente criar soluções distintas para o setor público e privado, porque eles têm necessidades diferentes. Esse contexto da regulação está avançando na visão de vocês ou ainda não? Eu acho que está avançando, assim, a passos lentos. Eu acho que você estava conversando com a Eli um pouco mais cedo, pela primeira vez na vida, eu tenho esperança. Eu vejo a transformação digital tendo uma discussão um pouco mais madura, pelo menos no Brasil. Se a Colômbia ainda é uma dificuldade, né? Está em segurança, mas ninguém sabe o que vai ser. Mas, sim, em geral, há mais hospitais procurando por mais, há clínicas procurando por mais tecnologia. Por isso que a Fábia falou, está batendo teto. Sim. Você tem que ser mais eficiente. A eficiência, você não vai conseguir sobreviver. Alguns estão querendo aumentar a eficiência para serem comprados. Outros, porque senão não vai conseguir sobreviver. Então, eu acho que tanto a parte de regulação quanto as discussões sobre transformação digital e as ações, as iniciativas, elas estão acelerando. Algumas mais lentas, que a regulação ainda não está na aceleração que a gente queria, mas você vê muito mais discussões de comissões, de grupos de trabalho acontecendo no nível nacional, acontecendo em Brasília, do que você via acontecendo, né? A gente tem agora uma Secretaria de Saúde Digital, entendeu? Muito bem liderada por uma mulher, e com discussões bastante consistentes e avançando. A adoção de tecnologia tratada de uma forma sistemática, estruturada. Então, eu acho que a gente está caminhando numa boa direção. Eu separaria o Brasil do resto da América Latina. Chile, antes de Covid, começou muito bem e parou. O resto da América Latina está parado. Realmente, acho que está todo mundo esperando para ver o que o Brasil vai fazer. O Brasil realmente puxa, o Brasil está puxando o resto. E realmente, essa nova secretaria me dá bastante esperança também. Eu acredito que a primeira coisa que eles estão olhando é muito a segurança do paciente, segurança de dados, o que está correto, lógico, porque você quer que o paciente esteja seguro, que não vai acontecer que você colocou uma medida errada no sistema e o corpo clínico não prestou atenção e matou a pessoa porque colocou um remédio água. Mas, então, eu acho que a segurança do paciente é a primeira prioridade. Mas a gente, de novo, comunidade da saúde, a gente tem que todo mundo trabalhar juntos para colocar mais velocidade no fato. Então, eu acho que a velocidade para regular o setor precisa vir e vai ter que vir outras maneiras de trabalhar. Não vai poder ser a mesma maneira de trabalhar que a gente tinha antes. Mais uma vez, se tudo demorar 1 ano para aprovar, vamos atrasar o setor. Mas não somente isso. Volto a falar, o setor público. Se o setor público não mudar a maneira de comprar, eles nunca vão conseguir ser eficientes. Com o setor privado, a gente já fala em pagar por exame, a gente já fala em comprar o OPEX em vez do CAPEX, entendeu? Paga por mês em vez de pagar uma máquina $1 milhão, paga por mês. Compra em cloud. Então, o setor público também vai ter que comprar diferente. Tá avançando? Tá. Pode ser mais rápido, com certeza.
Exatamente. Isso não é só América Latina, né? Se você, por exemplo, Europa, Estados Unidos, todos estão com esse dilema, não é só a gente. A tecnologia está indo muito mais rápido do que as Inovação. Agora, eu queria, antes da gente caminhar oficialmente para o nosso fim da conversa, eu queria perguntar mais uma coisa que acho que aterriza um pouco, né? Vocês trouxeram nesse momento essa discussão da regulação e desse olhar de política pública, da necessidade de aceleração, mas também a gente tem uma questão mais prática de tangibilizar isso dentro das instituições. Então, fala um pouco sobre maturidade digital, sobre a importância de trazer essas revoluções que vocês trouxeram aqui, né, essas parcerias, para dentro da cultura das instituições. E qual que é o desafio hoje dentro desse contexto, né? Eu já ouvi de alguns executivos, não adianta você só estar ali com a TI alinhada, você tem que estar com todo mundo alinhado para que isso seja utilizado. Como que vocês veem essa questão? Eu acho que a pressão por eficiência, aumento de eficiência, ela está acelerando, né? Até isso também. Essa discussão e essa abertura para implementações de novas tecnologias, para migrações para tecnologias em cloud. Eu acho que a pressão está vindo de uma forma que você não consegue segurar muito mais. Eu acho que essa transformação digital está acontecendo muito por isso, né? O sistema está pressionando, né? E as pessoas não têm mais solução para isso. Então estão buscando: você tem solução para mim, né? Eu não consigo mais gerir isso. O que você tem para mim? What's in for me? Então eu acho que essa abertura está se dando conta disso. Quando a gente chega com um prontuário nas nuvens, com várias ferramentas que permitem você utilizar em diferentes contextos, para diferentes necessidades. Quando você chega com os protocolos, como a gente fez, os protocolos prontos para você, porque demora 12 meses para você montar um protocolo. Eu estou fazendo outro dia com um grupo hospitalar grande do Brasil. Tem 4 protocolos nos últimos 10 anos. Tem gente, porque o negócio do hospital não é fazer protocolo, o negócio do hospital é atender. Então, é o que a Fábio falou, não adianta você ficar querendo fazer o que a tua cópia. Então, quando você chega com ferramentas que trazem mais eficiência, ajudam a uma melhor gestão e a uma melhor operacionalização dos recursos que o hospital tem, então espera aí, médico, você não precisa pedir todos esses exames. Não. A evidência científica diz para você que para essa condição clínica diagnosticada, os recomendados são esses. Você não precisa pedir mais de 10 para você estar inseguro. Os meus recursos são escassos. Não pede um medicamento que eu não tenho na farmácia. Os medicamentos que a gente tem são esses aqui. Então, trabalha dentro do resto. Quando você começa a trazer dentro do prontuário essas informações guiando o médico dentro da melhor prática assistencial, mas também dentro do que a instituição disponibiliza, e você alinha isso tudo, você consegue trazer uma melhor eficiência, né? Você consegue evitar os erros, você consegue evitar os eventos adversos que fazem as internações, readmissões. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que eles estão percebendo, e eu fico muito feliz, mais uma vez, de que a gente tenha antevisto essa necessidade, que a gente tenha se preparado para, nesse momento de dor, a gente ter um remédio, né? A gente tem a direção e eles não estão desassistidos. Cláudia, isso está muito alinhado com esse grande debate que a gente tem na saúde, que é a discussão da sustentabilidade do setor, né? Exato. E eficiência é o nome do jogo, com certeza, porque tanto eficiência clínica, o que os médicos querem é algoritmo que te diga essa pessoa tem câncer ou não tem, certo? Tipo, que faça mais rápido a prescrição, o diagnóstico para eles. Então, algoritmos que vão melhorar a eficiência clínica, mas também o hospital quer uma melhoria na eficiência operacional. Como eu posso fazer para colocar mais gente nessa máquina, usar os horários que estão vazios, como eu posso usar melhor. Então, realmente, eficiência é o que todo mundo está procurando, eficiência. Então, a demanda por eficiência é tão alta, porque a gente não tem corpo clínico suficiente. Os hospitais estão, até aqui, no público de paciente, no privado, com custos até aqui. Então, a necessidade é muito alta. Eu acredito que, de novo, aqui o Brasil está bem na frente do resto da América Latina. Porque no Brasil, a gente já fala de novos modelos de negócio com o setor privado
A gente está falando de algoritmos, o que está saindo de algoritmo aqui, o que está saindo de startup no Brasil para melhorar a eficiência é absurdo, é muito interessante de ver. A gente está com mais de 40 pessoas, nossa equipe global, falando com startups. Tem tanta coisa florescendo. O Brasil sempre fala, é um solo fértil para inovação, porque a gente tem necessidade. Quando você tem necessidade, você procura uma solução. Então, eu acredito que realmente os hospitais aqui, o corpo clínico, vem a necessidade, estão trabalhando nisso. Alguns melhores, mais rápidos que outros, mas bastante diferenciado do resto da América Latina. A gente trouxe gente aqui da Argentina, da Colômbia, do Chile, do México, para eles verem. No México, tipo, você tem um appzinho bonitinho no seu celular, mas por trás é tudo papel. Então, tipo, a gente está bem mais adiantado no Brasil, eu acho. O resto da América Latina está seguindo, mas a oportunidade é bem interessante, porque a necessidade é tão grande de sobreviver e atender mais gente, você tem que ser criativo. Então, só para fechar um ponto que é bastante interessante, algo que aconteceu nos Estados Unidos 10, 15 anos atrás, todo mundo queria customizar o produto deles. Customização é a pior coisa em software. Quando você customiza uma coisa, você cria o efeito borboleta. Você faz um negócio aqui, você ataca o outro lá. Então, você aperta um botão aqui, você impacta outra pessoa lá. Hoje, na América Latina, isso é uma discussão enorme. Todo mundo, eu quero a minha customização para esse hospital, para esse paciente, para esse médico. No Brasil, a gente não tem mais essa discussão. Então, se eu olho timeline no mundo, os Estados Unidos foi o mais rápido, mais avançado nisso. A gente estava como 10 anos atrás dos Estados Unidos e hoje o resto da América Latina está 10 anos atrás da gente. Então, é mais ou menos assim que eu vejo. O Brasil está bem avançado na América Latina, está alcançando bem rápido níveis de Europa e Estados Unidos, com certeza. Gente, tá tão boa essa discussão que tá difícil de encerrar, na verdade. A gente no pré-alinhamento, eu duvido que eu vou conseguir conduzir e colocar todas as perguntas, mas acho que foi excelente. Eu queria agradecer demais, Cláudia. Queria agradecer demais, Fábia. Foi muito bom ter esse papo com vocês. E eu que agradeço. É uma honra estar aqui mais uma vez, um prazer. A Fábia é uma pessoa admirável, uma liderança indiscutível. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito honra também estar com vocês aqui. Vocês duas têm que dizer a mesma coisa, são role models, gente que eu admiro bastante, mas eu acho que o importante que a gente tem no mundo hoje tem muitos dados. O que a gente precisa é conhecimento. E conhecimento é algo que no passado o pessoal segurava para si. A gente tem que compartilhar conhecimento. A gente tem que compartilhar conhecimento. Se esse tipo de palestra, esse tipo de discussão ajuda a compartilhar conhecimento e que todos nós saímos mais fortes como setor, como comunidade da saúde, acho que todos nós vamos profitar. Obrigada pelo convite. Obrigada pela discussão. Obrigada. Obrigada, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora. A gente se vê, até mais.